Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo falando de economia. Olha só, o preço do aluguel residencial disparou no primeiro trimestre de 2023. O aumento foi de quase 5%, segundo o índice FIPE-ZAP. O valor médio das locações residenciais no Brasil saltou 4,63%, segundo dados apresentados pelo índice FIPE-ZAP+. O indicador monitora as 25 principais cidades brasileiras. A variação apresentada é 2 vezes maior que a inflação oficial acumulada para o mesmo período, que foi de 2,09%. Já o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, utilizado no reajuste da maioria das locações no Brasil, teve alta de apenas 0,2% nos 3 primeiros meses deste ano. Com as oscilações, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 38,35 por metro quadrado em março. Isso significa que para alocar um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, o interessado deve estar disposto a desembolsar, em média, quase R$ 2.500 todos os meses. As capitais que registraram os maiores aumentos foram Goiânia, Florianópolis e Fortaleza. Em valores monetários, São Paulo apresentou o preço médio de locação residencial mais elevado do país, R$ 47,06 por metro quadrado. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve entregar hoje ao Congresso Nacional a proposta de arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Antes do envio, a equipe econômica promoveu uma alteração no texto final, a fim de torná-lo mais forte. Com o objetivo de demonstrar maior compromisso com a regra fiscal e dificultar mudanças no texto, a pasta da Fazenda decidiu colocar tanto os conceitos do marco fiscal quanto os valores que serão utilizados nos próximos 4 anos no projeto de lei complementar. O novo arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos. A nova proposta permite que as despesas cresçam até 70% do aumento das receitas registrado no ano anterior, mas com um limite de 2,5% de elevação real dos gastos públicos. Além da despesa atrelada à receita, a nova regra fiscal vai ter um limite de crescimento real das despesas, um intervalo para a meta do resultado primário com tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. E caso o resultado primário supere o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo poderá ser direcionado para ampliar investimentos. A expectativa é que a Câmara vote o texto com rapidez, em até 20 dias. Se aprovada pelo Congresso, a nova regra para as contas públicas vai substituir o teto de gastos em vigor desde 2017. E a Polícia Federal deflagrou a 10ª fase da Operação Lesa Pátria para identificar participantes dos ataques do dia 8 de janeiro. São cumpridos 38 mandados judiciais. A Polícia Federal saiu às ruas em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. A ação tem o objetivo de identificar radicais que participaram, financiaram ou se omitiram em atos contra o patrimônio público em Brasília em 8 de janeiro. Na ocasião, as sedes do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidas por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições. Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. A Operação Lesa Pátria segue em curso, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidos. E eu trago agora os destaques internacionais. Os Estados Unidos acusaram o Brasil de repetir a propaganda de Moscou e de Pequim sobre o conflito na Ucrânia. O Brasil rejeitou as críticas e defendeu a relação com a Rússia.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, defendeu nesta segunda-feira as relações do Brasil com a Rússia e disse discordar totalmente das críticas feitas pela Casa Branca, segundo as quais o Brasil estaria repetindo a propaganda de Moscou e Pequim sobre a guerra na Ucrânia. O senhor concorda com essa crítica de que o Brasil está repetindo o discurso? Não, de forma alguma, não concordo, de forma alguma. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, não desconheço. Desconheço as razões pelas quais disse. A Casa Branca criticou duramente o Brasil nesta segunda-feira, depois que o presidente Lula afirmou durante viagem à China que os Estados Unidos estão encorajando a guerra na Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que, neste caso, o Brasil está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O Brasil não se somou aos países ocidentais na adoção de sanções contra a Rússia e tem negado pedidos para fornecer munição à Ucrânia. O chanceler russo, Sergei Lavrov, esteve em Brasília nesta segunda-feira e se encontrou com Mauro Vieira e com Lula. Vieira e Lavrov apresentaram posições comuns em relação ao cenário geopolítico mundial, condenando as sanções das potências ocidentais contra Moscou pela guerra e defendendo uma reforma das instituições internacionais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU. E a Argentina atingiu o pico da inflação em março. Olha só, o índice chegou a mais de 104% em meio à crise climática e econômica. De acordo com o divulgado pelo INDEC, o Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina, o índice de preços ao consumidor apontou uma inflação de 104,3% em março, na comparação anual. Quando comparado com o mês de fevereiro, os preços estavam 7,7% maiores. A Argentina está no topo do ranking dos maiores índices de inflação entre os membros do G20. O grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O país ainda vive uma intensa crise climática. Um dos maiores exportadores mundiais de grãos lida com uma das piores secas da história, fazendo com que as safras locais rendam quase um quarto a menos de dólares de exportação nesta temporada em relação ao ciclo anterior. Os preços dos alimentos irão encarecer. E ainda, a Argentina deve perder dezenas de bilhões de dólares para a economia. Bom, e essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!